Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Sempre está forte. Daqui a pouco eu vou voando aqui. Pois bem, meus filhos, como dissemos há uma semana atrás, voltamos ao ritmo do tempo comum. Ainda no domingo passado, São João Batista nos apontava Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando uma das missões que o Filho de Deus nesta terra veio cumprir: oferecer a Deus o culto perfeito, o verdadeiro sacrifício. Mas não foi somente para isso. Ele veio para reunir um povo, um novo povo de Deus. Na pedagogia bíblica, Deus nunca vai apenas àquela pessoa e faz o pacto com ela somente. A partir daquele primeiro que nosso Senhor vai ao encontro, chama e faz uma proposta, Ele sempre quer chegar a outros mais. Ele não salvou somente Noé, mas foi uma família inteira. Quando ele foi até Abraão, ele fez uma promessa: farei de ti uma grande nação, conta as estrelas do céu, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Quando chama Moisés, era para reunir o povo, para que, passando pelas águas do Mar Vermelho e depois pelo tempo no deserto, pudesse entrar na terra prometida e dar a Deus o culto que Deus queria. Todas essas passagens do Antigo Testamento são preparação para algo maior que Deus estava preparando. No tempo da preparação, Antigo Testamento, o profeta Isaías vai dizer essas palavras para o povo que já no exílio precisava voltar para a sua terra. No momento em que o profeta Isaías disse essas palavras, aquele território perto do lago de Genezaré
já era povoada mais por povos estrangeiros do que por filhos de Israel, porque foi a primeira região do Reino do Norte que teve a invasão dos assírios. É bom lembrar que depois da morte de Salomão, filho de Davi, o reino de Israel se dividiu em 2 pedaços. Ao norte, que permaneceu o nome de Reino de Israel, com a capital em Siquém, e ao sul, que ficou conhecido como Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. O Reino do Norte é invadido pelos assírios por volta do ano 720 alguma coisa antes de Cristo. Sargão II, rei da Assíria, é quem vai invadir o Reino do Norte. O Reino do Sul será invadido muito tempo depois pelo Reino de Babilônia. Nabucodonosor, rei de Babilônia, que vai invadir o Reino do Sul quase 200 anos após a queda do Reino do Norte. Mas a queda de Israel começa pelo norte, no território das tribos de Zabulon e Neftali. Ali então se instalam os assírios, que eram estrangeiros, portanto não acreditavam no Deus de Israel e eram concebidos como gentios ou infiéis ou aqueles que não criam no Deus de Israel. Então é nesse contexto que vai se falar da Galileia das nações. Galileia no tempo de Jesus já era um nome consolidado, mas no tempo do profeta era simplesmente Galil. Galil, até dito literalmente desse jeito, no hebraico antigo significa simplesmente região. Era região dos infiéis, ou região dos estrangeiros, ou região dos pagãos. Aí ficou depois como Galileia. Esse trecho de Isaías, em boa parte, é o mesmo proclamado na noite de Natal. Não sei se vocês se recordam. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Não é curioso que Jesus comece o anúncio da boa notícia, que chamamos de Evangelho, justamente nesta mesma região. O povo que andava nas trevas, porque já que dali foi que começou a perdição do povo do Antigo Testamento, ali é que tem início a missão de salvação, não apenas para o povo do Antigo Testamento, mas para aqueles outros povos que eram chamados a fazer parte do único povo de Deus que Jesus veio reunir, a igreja. O povo que estava nas trevas. Nós sabemos dessa linguagem da Bíblia que opõe trevas e luz, trevas como um sinônimo de mal, de maldade, de pecado, de estar afastado de Deus, e luz como vida de verdade, que só em Deus podemos encontrar. Então, tirar alguém das trevas para a luz é fazer com que a conversão daquela pessoa ocorra, fazer com que aquela pessoa descubra em Deus a vida de verdade. O povo que andava nas trevas, porque ali já não se acreditava em Deus como Deus realmente é e deseja ser conhecido, amado e servido. Começa ali também a missão de nosso Senhor, reunir um novo povo, de povos distintos, que não serão mais pagãos, gentios ou infiéis, mas chamados a ser o único povo de Deus. Para começar a reunião deste novo povo, nosso Senhor chama a conversão, de uma forma geral, quem quer que seja, os próximos ou os distantes. O chamado à conversão não é somente para quem está distante. Naquele momento, alguém poderia pensar, os não-judeus. Hoje a gente pode pensar, os que estão afastados da igreja. Mas quem diz que o convite à conversão é somente para quem está afastado da igreja? Se o convite naquele momento era para os filhos de Israel e também para os que não eram do povo de Israel, para nós podemos e devemos dizer que o chamado à conversão é para os de dentro e para os de fora. Não faz diferença. Porque conversão, meus filhos, não é um ato que aconteceu lá no passado. Eu me converti em tal ano. E de lá para cá, como progrediu? Como melhorou?
Porque se não progrediu, então precisa de novo se converter. Se não melhorou, precisa de novo se converter. Porque a conversão é um ato constante. É Deus que constantemente nos comunica a sua graça e nós que constantemente devemos responder e corresponder a um chamado que Ele faz. É por isso que, para reunir o novo povo, o primeiro anúncio que nosso Senhor faz é este: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Traduzindo, aquele que pode mudar tua vida, aquele que pode dar à tua vida um sentido, aquele que vai preencher o vazio do teu coração, está próximo de ti. Queira, tu também está próximo dele. Aquele que pode fazer toda a diferença está tão próximo de ti que quer ser um contigo. Tu também queira ser um com ele. Porque conversão, minha gente, é isso. Começa pela mudança da mentalidade e a partir daí vai para também as mudanças de hábito. Não necessariamente como aquele filme com aquela atriz que se disfarçava de freira no convento e fez um furdunço lá dentro. Conhece o filme Mudança de Hábito? Eu estou ultrapassado, né? Esse filme é velho, dos anos 90. Eu estava me lembrando que quando eu estava no seminário em Brasília, eu fazia parte do coral e ali a gente aprendeu todas as vozes da mesma música que as freiras do filme cantam. Não sei se vocês lembram. Salve Regina Celitum, oh Maria. Eu conheço, viu? Depois posso ensinar em outro momento. Plim, plim, vamos passando. Pois bem, a mudança da mentalidade deve passar para a mudança de hábitos. Mudando a mentalidade, porque compreendemos a verdade, mudamos os hábitos. E mudando a mentalidade e os hábitos, devemos tomar também decisões sobre que rumo dar à nossa própria vida. Nas trevas a luz resplandece. A luz ilumina e diz: convertei-vos, é necessária a nossa conversão. E uma vez começado o processo de conversão, mudança de mentalidade e de hábitos, nosso Senhor pode, para alguns especificamente, fazer algum tipo de provocação. Provocação. Não sei se vocês entendem a palavra. Isso lembra outra palavra, vocação, sem o pró. Mas sempre toda vocação começa com uma provocação. Nosso Senhor nos faz perceber algo grande, coloca-nos diante de uma proposta e espera que nós tomemos uma decisão. Para os 4 primeiros foi: sigam-me. Lembram? Simão e André, Tiago e João. Ou vamos falar para rimar: André e Simão, Tiago e João. Assim fica mais bonitinho, ninguém vai esquecer mais hoje. Certamente já conheciam Jesus, já o tinham ouvido, aquele convite à conversão e as motivações para uma mudança de mentalidade e de hábitos, e algo os provocou, tanto é que, naquele momento, quando ele diz: segui-me, eles deixam a barca. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Já acabei de dar uma dica do canto de comunhão. Olha, os músicos estão fazendo assim, já deu spoiler. Cenas dos próximos atos que virão. Ele está assim, pois bem, tem tudo a ver, como diz o povo lá de São Paulo. Pois bem, já conheciam o Senhor, ouviram o convite à conversão, procuraram responder àquele primeiro chamado a uma mudança de mentalidade e de vida, começaram a experimentar algo grande que os provocava. E na hora XH, nosso Senhor se aproximou: segui-me e farei de vós pescadores de homens.
Para vocês entenderem esta frase, vocês têm que entender como é que o mar é interpretado pelo povo da Bíblia. Na Bíblia, o mar, aquele cheio das ondas que o povo vai surfar, é símbolo do mal. Naquela ocasião não existia submarino, ninguém mergulhava muito profundo. Então o mar era visto como o abismo desconhecido, habitado por monstros, por criaturas que metiam medo em quem navegava. Isso foi por muito tempo, viu? Até uns 500, 600 anos atrás, os mapas na cartografia, na história da cartografia, vocês vão ver os mapas antigos ilustrados onde tinha o mar, com baleias, com seres míticos, com sereias e coisas do gênero. Então, as profundezas do mar sempre incutiram um pouco de medo em quem navegava. Então, o mar sempre foi visto como símbolo do mal. Então, quando nosso Senhor diz, farei de vocês pescadores de homens, é nesse sentido. Vocês serão instrumentos meus para resgatar aqueles que ainda não enxergam porque estão nas trevas, que ainda não caminham porque falta-lhes luz para ver uma direção a que tomar. Então é esse o sentido, vocês serão instrumentos meus para resgatar outras pessoas. Então se a conversão se tornou realidade na vida de vocês, vocês agora serão instrumentos na conversão dos outros que virão para frente. É este o significado, meus filhos. Nosso Senhor nos provoca, primeiro, sobre a nossa própria conversão. Entendemos que Deus nos convida a fazer parte da família dEle, do povo dEle. Eu sempre gostei, por mais que se diga em conceitos grandes sobre o que é a igreja, eu sempre gostei também de comparar a igreja com uma família. Não como uma instituição prestadora de serviços religiosos. É triste quando as pessoas só procuram a igreja no interesse de ter um serviço religioso. Uma vez uma certa figura numa paróquia X, por onde eu já passei, chegou lá com cara de arrogante e perguntou: padre, quanto é a sua missa? Eu olhei para a cara da figura e disse: se você vender todas as suas fazendas, você não vai conseguir pagar a metade do valor do que vale uma missa. Não tem preço. É uma figura que não se converteu. Foi batizado. Ia para a igreja de vez em quando, mas não se converteu. Não foi provocado, não sentiu que a provocação era com ele. Não se sentia parte de um povo de Deus. Isso é triste. Eu gosto de entender a igreja como a grande família dos filhos de Deus. É por isso que minha casa paroquial não é fechada. Tem até gente da minha vizinhança que está se assustando, que nunca viu aquelas janelas abertas e agora está vendo todo dia. Eu acho isso engraçado. Eu nunca gostei de casa paroquial estilo Fortaleza. Ninguém entra, só eu. Não me sentiria bem. E também não gosto quando as pessoas se aproximam de mim como quem está se aproximando da autoridade religiosa. Às vezes tem que dizer uma piada para quebrar um pouco o gelo, né? E também me divertir um pouquinho. Se a coisa tem que ser pesada, por que não dar umas risadas? Assim a gente não sente tanto a cruz pesando, não é? Pois bem, meus filhos, nosso Senhor nos provoca. Aquilo que entendemos sobre nós mesmos, sobre Ele e sobre o mundo, aprendemos dele? Nós aprendemos de Jesus sobre o que é o mundo? Nós aprendemos de Jesus sobre quem é Deus? Nós aprendemos de Jesus sobre o que é o ser humano e o que eu sou eu neste bolo todo? Mentalidade é isso, a compreensão que temos sobre tudo, sobre todos e sobre nós mesmos. Até porque tem muita gente que mesmo frequentando a igreja toda semana tem mentalidade de ateu ou de pagão. E numa época em que as ideologias que não tem nada a ver com ciência ficam sendo buzinadas no ouvido da criançada e da juventude, é que é mais preocupante ainda. Vocês sabem disso. A conversão já é uma realidade na nossa vida? Nós costumamos avaliar nossas ações, nossas atitudes a partir do que aprendemos com o Evangelho de Jesus Cristo? Conversão é isso, minha gente.
É a primeira provocação que nosso Senhor nos faz hoje. E quem acredita que já está neste caminho de conversão, especialmente os mais jovens, que ainda não decidiram que rumo dar à própria vida, por acaso já se sentiram provocados pelo Senhor para algo mais? Não espere que vai ter um sinal extraordinário. Tem gente que acha que vocação vai ser assim: vou estar rezando, de repente vou começar a me arrepiar, e uma luz vai me envolver, um anjinho vai aparecer cantando, alguém vai bater no meu ombro e digo, eu quero que você faça tal coisa. Tem gente que fica com essas ilusões. Não é bem assim que nosso Senhor costuma nos provocar. Devemos falar de vocação, porque hoje se fala da vocação dos 4 primeiros. E amanhã, dia 25 de janeiro, especificamente, celebraremos a festa da conversão de São Paulo, o nosso padroeiro. Amanhã eu não vou usar paramento verde, será paramento branco, porque aqui é solenidade. Será missa própria, com leituras próprias, é diferente da de hoje. Eu acho que quem deve estar nos acompanhando de fora de Frei Paulo não vai entender muito se por acaso acompanhar a missa de amanhã. Uai, o padre mudou? Não, amanhã é festa da conversão de São Paulo, estamos numa paróquia de São Paulo Apóstolo e vamos celebrar. Então é significativo que justo hoje a palavra de Deus nos fale sobre vocação, ou melhor, provocação. É uma provocação que nosso Senhor nos faz. Você que é jovem, que ainda não decidiu que rumo dar à própria vida, você nunca imaginou que Jesus pode estar lhe provocando, lhe fazendo uma proposta que nunca passou pela sua cabeça? Será que estava na cabeça de André, de Simão, de Tiago e de João? Deixa eu falar de novo para rimar, que fica mais chique. Será que passava na cabeça deles que um dia eles teriam que deixar aquela vidinha que se repetia a mesma coisa todo santo dia? Preparar as redes, ir pescar, voltar, recolher os peixes, lavar as redes, vender o peixe no mercado, levar alguma coisa para casa. Era aquilo todo santo dia, se repetia exaustivamente. Tem gente que parece que se acostuma com a rotina e vive às vezes uma vidinha sem graça. Aí para disfarçar, vamos quebrar a rotina, aí vai para um lugar onde possa comer muito, beber muito, jogar um monte de conversa idiota para fora, aí volta para no outro dia começar tudo de novo. Que coisa, que vidinha besta. Nosso Senhor pode nos estar provocando. Não espere os sinais extraordinários. O máximo que eu posso dizer para vocês é como aconteceu comigo. Comigo não foi com coisas extraordinárias. Comigo foi porque dos 4 aos 15 anos eu morava numa cidade maior do que Frei Paulo e que não tinha padre residente. O padre vinha de outra cidade a mais de 60 quilômetros de distância. Não é como aqui Itabaiana, ou aqui a Pedra Mole, ou aqui a Ribeirópolis, que é tudo muito pertinho. Era longe. E não tinha asfalto na estrada. O padre que vinha uma vez por mês, era um alemão que falava enrolado. Já viram aquelas piadas de Zelezinho? Não vou contar aqui não, pelo amor de Deus. Mas já viram aquelas piadas de Zelezinho? Vamos fazer o procissão. Pois, o padre José falava desse jeito. Era, oremos, eita, meu Deus. No começo eu pensava que era outra coisa, mas depois a gente foi entendendo. Então, a gente tinha que ir uma vez por mês para escutar um padre alemão que falava um português que nem todo mundo entendia, mas ainda eu que era criança. E o resto, ao longo do ano, o que alimentava a fé católica era a piedade popular, e alguma família sortuda, às vezes tinha uma mãe, uma tia, um pai, uma avó que passava o catecismo de perguntas e respostas. Lá em casa eu tive essa sorte, foi minha avó. Eu tive essa sorte. Eu não tive catequese de paróquia. Foi em casa. Ela sentada na cadeira de balanço, dizendo e a gente repetindo. À medida que fomos aprendendo a ler, ela mandava a gente ler durante a semana e no domingo tinha arguição. Já ouviram falar de arguição? Vocês sabem o que é isso? Prova oral. Eu nunca tive medo de prova oral. Eu me tremo mais quando tenho que escrever.
Porque na prova oral a gente dá uma risadinha e disfarça um pouco o nervosismo. Quem sabe o professor tem um pouco mais de peninha e dá um pontinho a mais. Pois bem, era assim. Eu chegava o domingo, eu via a igreja fechada. E aquilo me dava um aperto no coração. Mais ainda, quando a gente aprendeu no catecismo em casa, que a missa era o sacrifício de Nosso Senhor. Era o culto perfeito que agradava a Deus. Mais ainda, quando uma vez parou um caminhão lá na frente de casa e tinha a seguinte frase. Foi quando começaram a botar as frases provocativas em alguns carros. E dizia assim: domingo sem missa, semana sem Deus. Aí eu cocei a cabeça, oh meu Deus, aqui não é só a semana, é o mês inteiro. Aquilo me provocou. Me provocou. E toda vez que eu ia à missa, eu parava no pé da imagem do coração de Jesus, ficava só olhando sem entender muito. E era como se aquela imagem falasse comigo. Não tem, está faltando, mas você pode vir e fazer o que deve ser feito. Era como se me dissesse tudo aquilo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, desde pequenininho, eu fui crescendo dizendo: eu quero ser padre, para nunca mais faltar missa aqui no dia de domingo. E a gente viu os protestantes fazendo festa. Toda semana tinha gente com a Bíblia embaixo do braço, fedendo a certos odores, para tentar fazer a cabeça do povo. É por isso que eu costumo reagir desse jeito, que espantou muita gente com ouvidos imaculados de Frei Paulo, né? Quando a gente rasga o verbo, ai, meus ouvidos imaculados, o padre disse uma coisa que não era para ter dito. Deixa ser fresco. Que provocação Nosso Senhor lhe faz? Comigo foram os apertos no coração de ver a igreja fechada no dia do domingo. Com você, o que pode ter sido? Que provocação Nosso Senhor lhe faz? Será que Ele não lhe quer também para algo grande, além dessa vidinha besta e repetitiva que você deve ter pensado a vida inteira e planejou para você? Aliás, quer fazer Deus rir? Já disse. Você quer fazer Deus dar uma risada? Diga para Ele os seus planos. Na sua oração, conte para Deus o que você está planejando da sua vida. Ele vai dar boas risadas. Quanta idiotice a gente pensa. O povo andava nas trevas, viu uma luz. Essa luz iluminou e chamou a mudança de mentalidade, de hábitos, de vida, a conversão. E desses que já começaram a experimentar essa conversão, esta mesma luz que brilhou nas trevas pode estar olhando para você e dizendo: vem comigo, seja instrumento meu, porque o que você experimentou hoje, tem muita gente no resto do mundo que não está experimentando, porque falta outros que se colocam à disposição para ser o meu sinal lá onde é necessário. Vem comigo. Rezemos pelas vocações. É necessário. Rezemos. Até digo para os meus colegas, a cada dia que a minha saúde falta e reclama, e que eu me sinto humilhado quando tenho que ir para um hospital ou receber um tratamento, quem é que não sente, né? Porque a fragilidade da natureza nossa grita quando a gente precisa estar deitado ou em algum lugar com um troço enfiado aqui no braço. Isso é humilhante. Aí que a gente se depara que vai chegar também o momento de eu ir. E quem vai dar continuidade à missão? Eu creio na divina providência. Mas neste exato momento, a divina providência me convida a fazer essas provocações. Que do contrário, como é que alguns vão acordar? Porque é muito fácil dizer, isso não é para mim não, isso é para os outros. Não é para mim. Mas eu vou deixar para falar desse assunto especificamente amanhã, Convenção de São Paulo. O que é bom, deixa para amanhã, está guardado. Mas no momento, meus filhos, compreendamos isso. Deus deseja reunir-nos como uma família, como um povo dele. Começou reunindo os apóstolos, esta nova família, o novo povo da nova aliança.
chamou a uma mudança, e daqueles que corresponderam, chamou para estar mais perto de si, para ser instrumentos dele, para que o mundo todo seja povo dele, família dele. Me chamou, pode estar chamando outros. Aqui já temos praticamente 2 seminaristas que acreditam que foram provocados e estão procurando responder. Mas quantos outros mais que estão com receios? Talvez porque ainda não se converteram. Que quando a gente encontra nosso Senhor de verdade e vai mudando a mentalidade e os hábitos, as prioridades vão se tornando mais claras. Quando as prioridades iluminadas por Deus se tornam mais claras, é mais fácil, digamos assim, ou pelo menos é menos complicado discernir um chamado de Deus, a nossa própria vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo